Boa tarde a todos os presentes, todos, todos os advogados e advogadas. É um prazer enorme ter a presença dos senhores e também aos que estão virtual. Nosso procurador de justiça, doutor Luiz Eduardo. Boa tarde, doutor Luiz Eduardo. Prazer imenso ter Vossa Excelência conosco. Doutor, agora comentei, pois é, viagem agora. Muito obrigada por estar presencialmente. Submeto a presente sessão, que nós estamos abrindo agora, oficialmente, a de número 30, a ata da sessão passada, próxima passada, segunda-feira. Pela aprovação. Sem objeção, então, para a aprovação. Diante da manifestação dos eminentes pares, ou por aprovar. Processo do relator se encontra de férias, né? Só para que a gente possa anunciar para os interessados, partes e advogados, trata-se da apelação civil 092-0774, dígito 93, 2014, final, uma sequência de 301, serve do recurso, anulação de débito fiscal. Fica para o retorno de Sua Excelência, o eminente desembargador Fernando Luiz Mendes. Processo de pedido de sustentação oral e preferência, nós temos aqui na pauta interna 74, da relatoria do eminente desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto. É a apelação civil sobre o número 30.047, dígito 12, 2025, final 0160, envolvendo como parte a senhora Maria Aurícia Chaves Farias Paiva e apelado Dânio Antônio Braga Tavares e outros. A sustentação oral foi postulada pela parte apelante, ou pelos apelantes, a doutora Marcela Leopoldina Quezado Gugel, Gugel e Silva, né? Tem que ter, né? Senão, né? Por favor, faça o que for mais confortável para a senhora. Ajude ali a nota. Doutora, por gentileza, me confirme qual a OAB. 18.971, secção Ceará. Isso. Obrigada pela confirmação. Doutora, eu gostaria de saber se a senhora dispensa a leitura do relatório. Sim, excelência. Bom, os 15 minutos. Pela ordem, o doutor Abraão Porto também... É pela parte contrária. Aí queria também perguntar se ele dispensaria o relatório. Perfeito. Porque aí, para fazer essa fase, ele erra por sustentação. Doutor Abraão. Presente, excelência. Boa tarde. Boa tarde. Você também dispensa a leitura do relatório? Sim, excelência, dispensa. Muito obrigada. Tudo bem. O nosso relator tem dessa ponderação. Só o áudio que está um pouco duplicado aí, tá? Eu estou querendo saber a razão de quem. Quem é que está com aberto? Eu só estou com o da sala. Tati. Obrigada, desembargadora. Boa tarde. Boa tarde a todos os componentes deste colegiado. Eu, desde já, destaco a honra de estar nessa tribuna e de merecer a atenção de vossas excelências. Em que pese o zelo do juízo monocrático, a sentença recorrida representa uma violação ao entendimento mais recente
firmado pelo Supremo Tribunal Federal. O julgador de primeiro grau entendeu que o mandato exercido pelo vereador Joel Barroso na presidência da mesa diretora de Santa Quitéria, no biênio 2021-22, não deveria ser considerado para fins de inelegibilidade, porque a eleição correspondente ocorreu antes de 7 de janeiro de 2021, que foi a data de publicação da ata do julgamento da ADI número 6.524. Mas esse entendimento está equivocado, excelências. Trata-se de um equívoco hermenêutico que, data venha, subverte o sentido das teses que foram firmadas pelo STF nessa ADI. Inclusive, foram confirmadas no julgamento da reclamação constitucional número 81321 do Ceará, datada de 30 de junho deste ano, relativa ao município de Itapipoca, que é um caso idêntico ao presente. Nessa reclamação, o STF assentou que a modulação dos efeitos dessa ADI visa apenas manter as mesas que foram eleitas antes de 7 de janeiro de 2021, ou seja, apenas para resguardar as composições que já tinham sido configuradas, apenas as eleições, as reconduções que já tinham sido realizadas até aquela data, sem atingir as reconduções posteriores. Então, ao contrário do que decidiu o magistrado da COR, nós não podemos elidir o cômputo do biênio 2021-22 para fins de inelegibilidade. Na verdade, se a gente analisar a decisão aqui recorrida, o magistrado ele entendeu que esse entendimento firmado pelo STF seria no sentido de que todas as eleições realizadas antes de 7 de janeiro de 2021 devem ser desconsideradas, excluídas, né, no cômputo, nessa contagem para fins de inelegibilidade. E ele acabou chancelando uma eleição de mesa diretora que é indubitavelmente ilegítima. E como muito bem pontuou o ministro Nunes Marques nessa reclamação de Itapipoca de 30 de junho, abre aspas, a modulação de efeitos deve ser entendida tão somente como preservação da composição da mesa diretora eleita antes da publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, mas não a exclusão do biênio 2021-2022 para a caracterização da inelegibilidade, ainda que a eleição tenha ocorrido em momento anterior ao marco temporal fixado. Fecha aspas. Esse é justamente o caso que estamos analisando. Foi isso que aconteceu com o vereador Joel Barroso. Ele foi o presidente da mesa diretora no biênio 2021, 22, 23, 24 e foi novamente reconduzido ao cargo para o biênio 2025, 26. E não há margem interpretativa, excelências. Esse colegiado não pode utilizar tamanha ilegalidade e muito menos teria uma decisão contrária ao que foi sedimentado pelo STF há apenas 2 meses, num caso idêntico do município de Itapipoca, aqui no Ceará. Depois dessa decisão, foi realizada uma nova eleição. Itapipoca tem hoje uma mesa diretora eleita há 1 mês. E uma decisão diferente para Santa Quitéria, além de ir contra essa decisão mais recente do STF, ela comprometeria a segurança jurídica, porque nós teríamos um tratamento desigual para situações absolutamente idênticas. E eu lembro a vossas excelências que esse posicionamento firmado pelo STF recentemente se baseia no princípio da alternância de poder. E essa indevida perpetuação no poder em Santa Quitéria se torna ainda mais gravosa quando observamos que, por força da vacância do cargo de prefeito e vice de Santa Quitéria, o vereador Joel Barroso assumiu também a chefia do executivo local. E essa situação de vacância no executivo decorreu do afastamento e prisão do pai do vereador Joel, o senhor José Braga Barroso, em decorrência de uma decisão proferida pela Justiça Eleitoral, após confirmar o seu envolvimento com a facção criminosa que atuou ativamente nas eleições de Santa Quitéria em 2024, interferiu no seu resultado. E a eleição da mesa diretora que eu estou aqui impugnando foi realizada poucas horas após a prisão do pai desse vereador. Então, para garantir que o senhor José Braga Barroso pudesse, indiretamente, através do seu filho, manter o controle da prefeitura, o seu grupo político elegeu pela 3ª vez consecutiva o vereador Joel ao cargo de presidente, numa evidente afronta à limitação que foi imposta pelo STF.
Então, diante desses argumentos, excelências, os apelantes requerem a reforma da sentença para que seja reconhecida a inelegibilidade do vereador Joel Barroso para o cargo de presidente da mesa diretora de Santo Quitério para o biênio 25-26 e que seja reconhecida também a nulidade da eleição como uma consequência da inconstitucionalidade da segunda recondução consecutiva ao mesmo cargo. E, por fim, excelências, eu agradeço a atenção a mim dispensada e desejo a todos uma boa tarde. Obrigada, doutora. Desembargador Inácio. A parte contrária, doutor O doutor é o Abraão Ponte. Por favor, doutor, Vossa Excelência já dispensou a leitura do relatório. Uso os 15 minutos. Boa tarde, Excelência. Cumprimento a presidência deste colegiado e, ao ponto em que reitero os votos de estima e consideração, cumprimento todos os desembargadores, na pessoa do desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto, que é o relator deste recurso. Excelências, a questão aqui é até um tanto quanto simples de se analisar. Eu vou demonstrar com muita segurança que este recurso não merece qualquer amparo. Vejamos, vale a pena fazer um breve histórico do que nos trouxe até aqui. O que nos trouxe aqui foi uma decisão do juiz de primeiro grau de Santa Quitéria, que denegou a segurança, ora impetrada pela senhora Maria Aurismênia, com parecer favorável do Ministério Público, que, isso está nos autos, abriu notícia de fato para apurar a legalidade dessa eleição e arquivou a notícia de fato a pretexto de não encontrar qualquer tipo de ilegalidade. Inconformada com a decisão, a senhora Aurismênia recorre a este tribunal e nós já temos, inclusive, parecer para denegação da segurança pela Procuradoria de Justiça. E, excelências, falar de segurança jurídica neste processo é muito interessante, porque, veja bem, quando o Joel foi lançar a sua chapa à eleição à mesa diretora, ele fez uma consulta ao entendimento que havia de mais abalizado nessa situação. E chegou-se à conclusão, como de fato é até hoje, que o entendimento do STF, e aqui eu vou pedir licença a Vossa Excelência, para fazer a leitura de um voto do ministro Luiz Fux de 3 meses atrás. O que é que disse o ministro Luiz Fux? Lá na decisão da cidade de Canidé. Lá em Canidé, a eleição foi anulada em primeiro grau. E o STF reformou a decisão para manter aquela eleição. O que foi que disse o ministro Luiz Fux? Na reclamação 78.316 do Ceará. Disse o seguinte: pois bem, o cotejo analítico entre os paradigmas invocados é a decisão proferida pela segunda vara civil da comarca de Canidé. Revela claro descompasso entre o que restou decidido na origem e a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal. Com efeito, consoante se verifica nas ADIs, aí ele cita 4 ADIs, este Supremo estabeleceu marco temporal destinado a preservar as eleições para as mesas diretoras eleitas até 7 de janeiro de 2021, de sorte que, como expressamente constou da tese de julgamento, não serão consideradas para fins de inelegibilidade as posições eleitas antes de 7 de janeiro de 2021. Isso foi minuciosamente estudado e só se lançou a chapa porque havia segurança jurídica de que as eleições que ocorressem antes de 7 de janeiro, que ocorreram antes de 7 de janeiro de 2021, não eram contadas para fins de inelegibilidade. Se contrário fosse, a chapa vencedora teria lançado uma outra chapa sem o Joel e certamente teria vencido. É querer mudar o resultado do voto de maneira desmedida. Essa é a pretensão. Veja bem, eu vou mais além. Dia 29 de dezembro, desembargador Durval, dia 29 de dezembro, desembargador Inácio Cortez, foi lançada a chapa. A chapa foi lançada dia 29 de dezembro. Por que não se entrou com mandado de segurança para se suspender a eleição? A pretexto de que essa chapa não poderia concorrer? Não, esperou o resultado para poder depois questionar. E veja bem, vamos falar de jurisprudência do STF. Reclamação 78.316 do Ceará, Canidé. Ministro Luiz Fux, acabei de ler a decisão, está nos autos.
Reclamação 76081 da Bahia. Relator o ministro Flávio Dino, agora de abril, está nos autos. Ministro Flávio Dino, acompanhado do ministro Zanin, acompanhado do ministro Fux, tudo da primeira turma do STF. A segunda turma trouxe entendimento diverso? Trouxe. Mas por que a senhora Maria Aulismênia não já interpôs reclamação direta ao STF? Certamente porque deve estar com receio de que a distribuição não seja lá a distribuição que melhor lhe assegurará o direito. E aí tenta-se, de todas as formas, anular uma eleição, que foi uma eleição livre, uma eleição justa, fazendo ilações, inclusive, porque o Joel é filho do prefeito afastado. Para que Vossa Excelência tenha uma ideia, a eleição ela ocorreu no dia em que o prefeito foi afastado. Ali a chapa vencedora se esperava ter 8 votos. Com a prisão do pai, quase que a chapa perderia ali a eleição. Ou seja, a narrativa é como se o prefeito tivesse sido afastado e se fez um arranjo para eleger o presidente. Nada disso. Uma eleição de mesa diretora é algo que se começa no ano anterior a se buscar apoio, enfim. E veja, Excelência, o desembargador Inácio, a primeira turma do STF é pacífica, em que o 7 de janeiro de 2021 é a data realmente limite onde não se considera as eleições anteriores. A segunda turma, alguns ministros mudaram o entendimento. Isso tem que ser uma questão decidida pelo Supremo Tribunal Federal, né? Mas a recorrente ainda não levou o porquê essa questão para o Supremo Tribunal Federal. Então, veja bem, anular a eleição da Câmara de Santa Quitéria, onde o atual prefeito é o presidente da Câmara, eleito. Ou seja, não vai se afastar só o presidente da Câmara, vai se afastar o prefeito. Em uma cidade que já tem uma instabilidade política enorme, que certamente amanhã, que tem sessão do TRE, já se marcará outra eleição e certamente nós vamos começar a caminhar para uma estabilidade política e jurídica naquela cidade. Se anular uma eleição porque 3 ministros de uma turma disse uma coisa, mas 4 ministros da primeira turma diz outra, qual é o certo? Qual é o razoável? É privilegiar o que já se tem sedimentado ou é realmente subverter a segurança jurídica de tal forma que se causaria uma insegurança naquele município ainda maior? Veja bem, o ministro Nunes Marques, que a recorrente cita agora há pouco, eu vou ler o voto paradigma do ministro Nunes Marques, que fixou a tese. Veja bem, a DPF 959, Supremo Tribunal Federal, o Supremo, em julgamento conjunto realizado na sessão de 7 de dezembro de 2022, uniformizou o entendimento quanto ao marco temporal de aplicação da tese jurídica, alusiva ao limite de uma única recondução sucessiva, no sentido de orientar a formação das mesas diretoras das casas legislativas. As composições eleitas antes de 7 de janeiro de 2021, salvo se configurada antecipação fraudulenta das eleições, como burla a decisão do Supremo, não contará para fins de inelegibilidade. Essa é a tese fixada. Quem votou foi o ministro Nunes Marques. Ou seja, eu tenho aqui 2 reclamações constitucionais, a 78316, que é de Canidé, do Ceará. Eu tenho a 76081 do Estado da Bahia, onde a primeira turma mantém o entendimento já fixado, certo? E, por outro lado, a recorrente cita uma reclamação em que houve a mudança de entendimento de 2 ministros e se quer aqui, a todo custo, anular a eleição de Santa Quitéria, a mesa diretora, que foi uma eleição justa, uma eleição livre, onde não foram as pessoas, obviamente, a população que votou foram os representantes diretos, né, os representantes eleitos. A chapa a chapa foi lançada dia 29 de dezembro, não houve nenhuma resignação, a resignação foi somente depois que não conseguiram vencer as eleições lá naquela comarca. Então, Excelência, para finalizar, há entendimento do STF nos 2 sentidos,
No entanto, já existe parecer do Ministério Público e já existe decisão judicial neste processo, e eu penso que o mais razoável é se manter a decisão. Na dúvida de entendimento, primeira turma diz uma coisa, segunda turma diz outra, na dúvida, se privilegia o que já está posto, se privilegia a segurança jurídica. Ainda mais falando de uma cidade como a de Santa Quitéria, que já tem uma insegurança por conta do afastamento lá do senhor prefeito, que eu não vou aqui entrar no mérito, mas eu penso ser uma ilação irresponsável, já fazer juízo de valor de que porque o senhor Joel é filho do prefeito, então, de alguma forma, ele estaria, enfim, é de uma ilação que não merece nem excelência esse comentário. Então, para não ser muito longo na sustentação, o que o recorrido pede é isso, que se denegue a segurança, que se confirme a sentença de primeiro grau, denegando a segurança, à guisa acompanhando, inclusive, parecer tanto em primeiro grau do Ministério Público, quanto em segundo grau da Procuradoria de Justiça, confirmando a decisão de primeiro grau, fundamentando principalmente na ADPF 959 do STF e na ADI 6524 do STF. E, falando em reclamação constitucional, nós temos a reclamação da cidade do Canindé. A recorrente falou aí, mas se nós mantivermos a eleição, nós vamos estar aplicando duas regras a uma mesma situação. E a cidade de Canindé, que teve a decisão do juiz, foi no sentido de anular a eleição, e o STF disse que não. Então, o presidente da Câmara lá, ele está no terceiro mandato, mas ele foi eleito em 2021, antes de 7 de janeiro. Por conta disso, não conta como uma recondução. Lá no Canindé, ele está no terceiro mandato, o presidente da Câmara de Canindé. Ou seja, se aplicará, então, duas regras para o mesmo caso. Veja que a questão é controvertida, não é tão simples, não é tão literal como quis aqui demonstrar a recorrente. A questão ela é complicada e o STF deve decidir, talvez, isso como em plenário, para fixar uma nova tese. Se vai mudar a tese, que se fixe uma nova tese. Mas hoje a primeira turma mantém o entendimento, basta conferir, está nos autos, reclamação da Bahia e reclamação daqui do Canindé. O entendimento é esse o mesmo, de que as eleições ocorridas antes de 7 de janeiro de 2021 não contam como uma eleição para fins de recondução. Então, é por conta disso, Excelência, finalizando, já peço desculpas, inclusive, por ter sido longo ou repetitivo, que por uma questão de segurança jurídica, para privilegiar o voto, para trazer tranquilidade àquele município, para garantir que a decisão do Supremo só pode ser revista, modificada pelo próprio Supremo, se quiser modificar, se leve a plenário a matéria e se modifique, porque a primeira turma diz uma coisa, a segunda turma diz outra. E aí, por uma questão de razoabilidade, por uma questão de bom senso, responsabilidade na decisão judicial, porque uma vez anulando aquela eleição, se afasta presidente da Câmara, se afasta prefeito, ficaria uma situação quase que inédita mesmo a nível de Estado do Ceará. Por uma questão de prudência, por uma questão de jurisprudência, é que a parte recorrida sustenta pela manutenção da decisão, denegando a segurança, e aí penso que esse é o caminho. Se a recorrente entende que o STF mudou o entendimento, que apresente hoje mesmo a reclamação constitucional, e aí o STF vai certamente modificar a decisão. Mas a preço de hoje, a nível de decisão de segundo grau desse tribunal, eu entendo, e aí eu pugno na Vossa Excelência, que a melhor saída seria realmente privilegiar a segurança jurídica e manter a decisão do juiz de primeiro grau. Obrigado, Excelência. Obrigado, senhor. Desembargador Inácio, agora realmente posso ter essa oportunidade. Vou ler o voto. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação interposta e passo a sua análise. Como relatado, os impetrantes interpuseram recurso de apelação alegando que, segundo o entendimento firmado em recente decisão do Supremo Tribunal Federal, na reclamação constitucional de número 75.268 do Paraná, abro aspas, a composição da mesa diretora referente ao biênio 2021-2022, ainda que eleita antes da publicação da ata de julgamento da ADIM, em 7 de janeiro de 2021, já deve ser considerado como primeiro mandato
computável para fins de inegibilidade, assegurando-se aos seus membros apenas uma única recondução ao mesmo cargo, independentemente da legislatura e de composições anteriores. Dessa forma, depende a nulidade da eleição de Joel Madeira Barroso à presidência da mesa diretora da Câmara dos Vereadores de Santa Quitéria para o biênio 2025-2026, argumentando que este já exerceu o cargo de presidente daquela Casa Legislativa nos biênios consecutivos 2021, 2022, 2023 e 2024. Passo a analisar, portanto, a validade da eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Santa Quitéria para o biênio 2025-2026. Eis que, em controverso nos autos, que o senhor Joel Madeira Barroso exerce atualmente o terceiro mandato consecutivo como presidente da Câmara Municipal da citada cidade. Foi eleito em 01 de 1 de 21 para o biênio 21-22 e em 1 de 1 de 23 para o biênio 23-24 e em 1 de 1 de 25 para o biênio 25-26. Pois bem, sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento AD 65-24, sinalizou a modificação do entendimento que admitia a previsão pelas constituições estaduais de reeleições ilimitadas para os cargos diretivos das Assembleias Legislativas. Assim, ao analisar a reeleição de membros das mesas diretoras de diversas Assembleias Legislativas dos Estados-membros, permitiu uma única recondução de forma consecutiva, independentemente da legislatura, tendo a data da publicação da ata de julgamento da AD 6.524 como critério temporal para a aplicação do novo entendimento. As ADs 6.708, Distrito Federal, 6.668, Paraná, 6.698, Mato Grosso, 6714, Paraná, 6683 do Amapá, 6686 Pernambuco, 6687 Piauí, 6654 Roraima, 6658 Roraima. Vejamos as bases firmadas. Aqui eu vou ler só a parte negritada, que faço, já está aqui nos autos que eu já examinaram. Aí a parte negritada, de modo que não serão considerados para fins de inegibilidade as composições eleitas antes de 7 de 1 de 2021, salvo se configurada antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. STF, ADI 6688, Paraná, relatoria do eminente ministro Gilmar Ferreira Mendes, julgado em 7 de 12 de 22, e foi um processo eletrônico divulgado em 27 de 4 de 1923, publicado em 28 de 4 de 23. O STF, utilizando a mesma linha de raciocínio para o âmbito municipal, no julgamento da ADPF 959, Bahia, asseverou que seria aplicável a limitação de uma reeleição consecutiva para o órgão diretivo da Câmara Municipal, não contabilizando, para tanto, as composições eleitas antes de 7 de 1 de 21. Aí eu cito aqui também com sua parte negritada. O limite de uma única reeleição ou recondução acima veiculado deve orientar a formação da mesa da Câmara Municipal no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão considerados para fins de inegibilidade as composições eleitas antes de 7 de 1 de 21, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Logo, o entendimento atual do STF é no sentido que não serão consideradas para fins de inegibilidade as composições eleitas antes de 7 de 1 de 21. Aquela que já foi o STF, a DPF, que é 959, na Bahia, na relatoria do ministro Nunes Marques, datada de 23 de 11 de 21 de 11 de 23. Tribunal Pleno, data da publicação do processo eletrônico, 15 de 12 de 23, publicado em 18 de 12 de 23. Feitas essas primeiras considerações, passo à análise das alegações recursáveis. Os apelantes defendem que o terceiro mandato mencionado é inconstitucional e que fere o entendimento do Supremo Tribunal Federal, fundamenta o seu recurso no julgamento da reclamação constitucional 75.268 Paraná, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, julgado em março de 2025. Até eu boto aqui o portal onde foi pesquisar. O caso da mencionada reclamação é sobre uma ação popular ajuizada para evitar que o presidente da Câmara de Vereadores de Maringá, Paraná, que estava no quarto biênio consecutivo à frente da instituição, concorresse a uma nova reeleição para o cargo.
A ação foi julgada liminarmente improcedente em primeiro grau, tendo sido mantida em grau de recurso de apelação. Dessa forma, o réu foi reeleito presidente da citada Câmara no último dia 1 de 1 de 25, pela qual foi apresentada a reclamação ao Supremo Tribunal Federal. A relatoria entendeu que, no julgamento da ADIS 6674 do Mato Grosso, estou consolidado e, serão consideradas para fins de inegibilidade as composições do biênio 2021-2022 e posterior, julgando procedente a reclamação, cassando o ato reclamado e determinando o afastamento do presidente da Câmara Municipal de Maringá no biênio 2025-2026, em razão da ofensa ao decidido na ADIM 6698, 6714, 7016 e 6674. Assim, no citado julgamento, o entendimento foi de fato que a eleição para o biênio 2021 e 2022, ainda que tenha sido realizada em data anterior a 7 de 1 de 2021, deveria ser considerado para o cálculo de inegibilidade do presidente ao mandato 25-26. Vejamos o trecho da decisão que foi feita. Ora, entendo que tal decisão, ao entendimento alçado pelo plenário dessa Corte, no sentido de que a regra de transição impõe um de composição da mesa diretora do biênio 21-22, para fim de contagem da inegibilidade, permitindo apenas uma reeleição ou recondução sucessiva ao cargo de mesa diretora. Diante do contexto apresentado, entendo que a reeleição sucessiva do vereador Mário Márcio Osla Cava ao cargo de presidente da Câmara Municipal de Maringá, ao quinto biênio consecutivo, ao fim do entendimento estabelecido no julgamento das ADIs já citadas. Contudo, entendo que tal alegação não deve prosperar, e vou explicar. Mais recentemente, em agosto de 2025, foi negado provimento ao agravo regimental interposto em face de uma outra decisão monocrática, de relatoria do ministro Flávio Dino, que julgou improcedente a reclamação constitucional 76.081 da Bahia, mencionada na fundamentação da sentença hora recorrida. O caso desta reclamação versa sobre o questionamento acerca da reeleição de mesa diretora da Câmara de Vereadores do município de Campos Sales, tendo havido 3 eleições sucessivas, 21, 22, 23, 24 e 25, 26. No caso, a eleição para o biênio 21, 22 se deu em 1 de 1 de 21. Não foi considerada para fim de inegibilidade em razão do marco temporal, o que gerou a apresentação da reclamação. Em decisão monocrática, a reclamação foi julgada improcedente em 11 de 2 de 25. Tal decisão foi agravada, tendo a primeira turma por maioria, em agosto de 25, entendido, esta Corte, a apreciar a DPF 959, Bahia, adotou o mesmo marco, 7 de 1 de 21, para as eleições da mesa diretora das câmaras legislativas municipais, e que, no caso analisado, revelam-se, portanto, observados os parâmetros fixados nas decisões proferidas, em sede de controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal. A DINS, número 6674 e 6524, especialmente a DPF 959, uma vez que foram considerados para efeito de inegibilidade apenas as composições posteriores ao marco temporal fixado, sendo possível, portanto, uma reeleição para o mesmo cargo, no caso relativo ao biênio 25-26. E tem aqui também o local onde foi pesquisado. Assim, embora tenha havido pedido de vista dos autos pelo ministro Alexandre de Moraes, que votou pelo provimento do agravo e pela procedência da reclamação, a primeira turma, por maioria, negou o provimento ao recurso, confirmando o voto do relator ministro Flávio Dino e mantendo a decisão monocrática. Dessa forma, analisando o julgamento monocrático da reclamação constitucional do número 75 e 268, Paraná, fundamento do recurso em análise, e o julgamento recente da reclamação constitucional 76.081 da Bahia, julgado pela primeira turma do STF, em sede de agravo regimental interposto, em face da decisão monocrática, vislumbra 2 entendimentos divergentes. No entanto, destaco que a reclamação constitucional de 76.082 da Bahia foi julgada com base no estabelecido pelo Pleno do STF, no julgamento da ADPF 959 da Bahia, e que a reclamação 75.268 do Paraná foi julgada monocraticamente, de forma contrária à tese firmada na referida ADPF, de modo que entendo que não há como prevalecer uma decisão da reclamação aventada pela parte apelante. No mesmo sentido, e no âmbito do Estado do Ceará, foi o julgamento em abril de 2025 da reclamação constitucional 78.336, que versava sobre as eleições para a presidência da Câmara Municipal de Canindé, Ceará. No caso, a composição eleita antes de 7 de 1 de 2021 foi considerada para fins de inegibilidade, motivo pela qual foi apresentada a reclamação, que foi julgada procedente
assim como foi cassada a decisão proferida pelo juiz da segunda vara civil da Câmara, né, nos autos do processo número 3000-53-2025-8060055, estabelecendo a validade da eleição para a presidência da mesa diretora da Câmara Municipal de Canindé. Na decisão, o relator destacou que a decisão reclamada destoou os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STF. Nessa linha, e a fim de corroborar mais com o mesmo entendimento, colaciono no julgado a seguir. Tenho aqui uma decisão do ministro dos Fux, que já foi citada. Vossa Excelência, se quiser, eu ler a parte gritada. Então, vamos aqui. A inocorrência, primeiro mandato como presidente, que decorreu da eleição realizada em 1 de 1 de 21, mandato que, decorrente de eleição ocorrida antes de 7 de 1 de 21, não cabe ser considerado para fins de inegibilidade. Modulação temporal firmada nos paradigmas observados pela decisão reclamada. Marco temporal reafirmado no julgamento da ADPF 959 e da ADIM 6.674. Reclamação que se julga procedente. Agravo que se nega provimento, STF, agravo regimental na reclamação 76.603, relatoria do ministro Sul, datada de 13 de 5 de 2025. Emenda. Suspensão de liminar, recondução de membros do órgão diretivo da Câmara Municipal de Maracanaú. Parte negritada. Este Supremo Tribunal Federal tem compreendido que, embora a norma escrita no artigo 57, parágrafo 4 da Constituição Federal não seja de reprodução obrigatória, é vedada a recondução de forma ilimitada dos membros dos órgãos diretivos das casas legislativas, em decorrência da temporariedade e da alternância do exercício do poder, com o intuito de preservar o princípio republicano de caráter democrático. E uniformizou o critério temporal para a aplicação do novo entendimento como data da publicação da ata do julgamento da ADIM 6.524, sendo este o atual posicionamento do Supremo Tribunal Federal. E que até que sobrevenha novo posicionamento dessa Suprema Corte. Quanto ao tema, prevalece a jurisprudência firmada até a presente data, de modo que não serão consideradas para fins de inegibilidade as composições eleitas antes de 7 de 1 de 21, aqui, cujos membros da mesa diretora foram eleitos em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo plenário do STF, notadamente quanto à possibilidade de uma única recondução consecutiva para o mesmo cargo, a partir do marco temporal de 7 de 1 de 2021. Isso daqui é da relatoria da ministra Rosa Weber, do julgamento no dia 26 de 6 de 2023. Aqui é do STF, SL 1605, Ceará, relatório ministro do STF. Foi publicado em 25 de 7 de 2023. Portanto, consoante a jurisprudência do STF, inúmeras decisões acerca do tema não merecem prosperar a alegação da parte ora recorrente, eis que divergindo do entendimento do Supremo Tribunal Federal, devendo prevalecer em tese firmada na ADPF 959 da Bahia e aplicada na sentença de primeiro grau. Ademais, como mencionado, na sentença singular, restou evidenciado que as eleições da mesa diretora são tradicionalmente realizadas no dia 1º de janeiro do primeiro ano da legislatura. Dessa maneira, inexiste indício de que tenha havido antecipação indevida ou fraudulenta nas eleições e análises. Dentro do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença adversária. Eu fui para o... Existe a decisão monocrática, mas prevalece o colegiado. Esse é meu entendimento. Salve o melhor juízo, senhora. Não, Excelência, eu concordo na inteireza que eu vosso voto, inclusive porque, efetivamente, o último biênio não ultrapassa o limite fixado pela jurisprudência. Por isso, acompanho Vossa Excelência. Doutora Ana Cleide. Eu também, é preciso a gente perceber que uma reclamação ela busca preservar a competência do Supremo e a segurança jurídica em relação aos julgados que os outros tribunais e os juízes vão aplicar de acordo com o que foi decidido. A própria ADI, né, que julgou em relação aos princípios democráticos de pluralidade, em relação à temporalidade desse tempo, né, dos presidentes das câmaras legislativas, eles fizeram uma modulação de efeitos. E essa modulação de efeitos, ela foi a partir do dia 7 de janeiro de 2021, né? Então, uma pergunta que eu fiz à advogada, quando ela
quis falar comigo a respeito do assunto foi exatamente esse, quando era que tinha sido a eleição da Câmara Legislativa lá de Santa Quitéria. Ela me disse que teria sido dia 1º de janeiro de 2021. Né? Então, esse marco temporal, e tem mais uma exceção, que no momento que o Supremo decidiu, o desembargador Inácio, em relação a essa segurança em relação ao que ia acontecer, né, a partir de então, com a reeleição dos presidentes das câmaras, ele estabeleceu o critério. E esse critério, os juízes todos estão vinculados a ele, inclusive o nosso tribunal. Né? E a única exceção que foi estabelecida foi em relação à antecipação indevida, né? Antecipação indevida ou fraudulenta da eleição, que no caso não foi arguído em relação à eleição de Santa Quitéria. Então, eu voto de acordo com o voto do relator. Sim, eminente relator. Julgado o presente recurso e fica assim estabelecido. A unanimidade, esta primeira Câmara de Direito Público toma conhecimento do recurso, mas para desprovê-lo, mantendo a sentença objulgada os termos do voto do eminente relator. Passamos agora para a segunda sustentação oral, Boa tarde. Excelência do desembargador Durval Aires Filho. Na pauta interna, aos demais colegas, é o 22. Trata-se da apelação civil 3.692, dígito 72, 2024, final 0095. O CERN, progressão funcional, com intertício de 12 meses, envolvendo Vilamar Araújo de Souza como apelante e o município de Ipu. A sustentação oral foi postulada pela doutora Natália Estelita Rodrigues Santos, OAB-CE, número 49407. Doutora Natália, boa tarde. A senhora se faz presente, que eu não estou vendo. Não. Doutora, ela entrou em contato com a senhora? Então, pronto, eu não estou vendo na plataforma virtual e, por óbvio, não está aqui presente. Desembargador Durval, sinta-se à vontade para fazer a leitura. Posso ir diretamente à emenda? Pode, por favor. Porque, na verdade, Todo mundo já teve acesso. Eu estou só confirmando a decisão de primeiro grau, na verdade. Então, direito administrativo, apelação civil, uma progressão funcional por antiguidade, omissão administrativa, direito subjetivo, tema 1075 do STJ, sentença de procedência. E aí, eu, como disse, estou confirmando e o recurso desprovido. A questão em discussão era que o recurso consistia em definir se a progressão funcional por antiguidade pode ser concedida automaticamente diante da omissão da administração em instituir a comissão de gestão de carreira e realizar as avaliações de desempenho. E se o critério temporal previsto é suficiente para configurar o direito subjetivo à progressão. E aqui, realmente, eu estou mantendo a sentença. E porque é o seguinte, no caso concreto, o servidor comprovou, não é, o requisito temporal atingido, e aí não seria justo, pela omissão da própria administração, se levar em conta tudo isso, né? Então, recurso de sentença mantida em reforma de ofício apenas quanto aos secretários legais e aos honorários advocatícios, afastando também a alegação de prescrição.
Você concorda, senhor presidente? Acompanha o eminente relator, certo? Eu confirmo o voto provisório já lançado, acompanhando integralmente o entendimento lançado por Vossa Excelência. O julgamento do presente recurso fica, então, da seguinte forma: recurso conhecido desprovido, sentença mantida com reforma de ofício apenas quanto aos consecutados legais e aos honorários advocatícios. Ainda de Vossa Excelência, a relatoria da próxima sustentação oral. Na pauta interna, é o 29, e trata-se da apelação civil de número 30.33.093 de 52 de 2023, final, uma sequência de 301, ação anulatória envolvendo Geofar Comércio de Derivados de Petróleo SPDA como apelante e apelado do Estado do Ceará. Doutora Laesa Edviges, é a senhora, doutora? Me perdoe se eu estiver lendo o nome de Vossa Excelência errado, por favor, me corrija. Vieira Ferreira, OAB de Vossa Excelência, 49.712, pois fique à vontade para se aparamentar e me diga só se dispensa a leitura do relatório. Muito grave. Quando estiver pronta, a senhora está livre. Boa tarde. Boa tarde. Cumprimento toda a turma do colegiado. Se trata de uma apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente a ação anulatória interposta pela recorrente devido a um auto de infração na qual a recorrente foi autuada por suposto aumento abusivo no preço do combustível. Se ingressou com a ação anulatória porque nos autos do processo administrativo não consta nenhum cálculo que comprove esse aumento superior à margem estabelecida na lei, que é de 20%. Além disso, recentes decisões do Judercom, o órgão recursal administrativo, reconheceu a nulidade de multas em casos semelhantes por conta da ausência do demonstrativo de cálculo. Senhora presidente, só um momento. Como Vossa Excelência, na verdade, dispensou o relatório, eu também estou nesses argumentos que você está levantando. Gostaria de saber se também, não é recusar, se dispensa também a defesa, porque eu vou em toda direção, estou anulando. Perfeito. Estou caçando a sentença. Para não traduzir. Perfeito. Então, sem problema. Está. Perfeito. Eu posso me Não. Ela já trabalhou, né? Já vai levando esse trabalho já. Desde o início, né? Pois então, é uma apelação civil, é uma ação, como ela falou, anulatória, né? Então, houve no julgamento a ausência, a falta de anúncio, não é? Do julgamento antecipado. Isso causa muito embaraço, né? Então, foi um erro, né? Um procedente, cerceamento de defesa, sim, configurado, não é? Então, claro que aí a nulidade da sentença veio claramente, apelo conhecido parcialmente provido para determinar a cassação da sentença ante a ausência do anúncio de julgamento antecipado e a necessidade de voto diferencial, que era justamente onde Vossa Excelência se estava encaminhando. Cassação da sentença. Com o eminente relator, certo? Igualmente, acompanho o entendimento de Sua Excelência, o eminente relator, e passo a anunciar como definitivo o presente julgamento. Recurso conhecido, parcialmente provido, sentença cassada ante a audiência de anúncio de julgamento antecipado da lei de necessidade de prova pericial. A unanimidade, consoante voto do eminente relator. Muito obrigada, doutor. Boa tarde. Agora é para a doutora Ana Cleide.
Nós estamos aqui na pauta interna, o número 9. É da relatoria do eminente desembargador Fernando Luiz Mendes Rocha, e Vossa Excelência já trouxe para apresentação, enquanto o juiz foi convocado, que nós queremos parabenizar e agradecer a participação da senhora nos julgamentos por 20 dias, é mesmo? Ok. Desembargadora. Ou não. A portaria é a 29.1 deste ano. Aqui designa Vossa Excelência. Por favor, doutora, trata-se da apelação cível sobre o número 3.936, dígito 62, final 0086, tutela de urgência, o município de Horizonte é o apelante, e a parte apelada é Colina Alimentos LTDA. A doutora Marina, que já está aí se aparamentando, Aragão Braga Parente, OAB-CE 47.906, perfeito. A senhora está defendendo os interesses da parte apelante, apelada, no caso Colina Alimentos LTDA. Ok. Quando estiver pronta, minha doutora nos sinaliza. Fique à vontade. Pode, por favor. Isso. Pronto. A senhora dispensa a leitura do relatório? Dispensa, Excelência. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos, Excelência. Eu gostaria de começar, nesse caso, falando sobre o principal cerne dessa apelação, certo? Estou pela parte apelada, mas o que mais se discute aqui é sobre a quem compete a fiscalização sanitária das atividades envolvidas pela empresa que representa, a Colina Alimentos. Bom, a Colina, ela não atua apenas no município de Horizonte, certo? Atendendo também outros municípios como Paraipaba, Chorozinho, Trairi, Redenção, Maracanaú. Então, trata-se de atividade intermunicipal. Portanto, a legislação ela é cristalina quando diz que atividades que são desempenhadas além dos limites territoriais de um município, elas serão fiscalizadas pelo Estado, evitando, né, nesse caso, uma bitributação e até mesmo a duplicidade da inspeção, que são expressamente vedados pela legislação estadual. A gente não está falando aqui de um caso isolado, né, de um julgamento isolado. Este mesmo Tribunal de Justiça, a Greve Tribunal de Justiça, também já reconheceu em diversas outras oportunidades que a cobrança dessa taxa, que agora está sendo cobrada pelo município de Horizonte, é indevida, certo? Quando a atividade empresarial ela ultrapassa os limites locais. Então, para concluir, temos que o município ele não tem competência para fiscalizar as atividades envolvidas pela empresa apelada. Então, a gente requer pelo não conhecimento da apelação, tendo em vista, a princípio, a intempestividade, que aqui não foi trazida, mas somente por um mero, para poupar o tempo mesmo. Mas, e subsidiariamente, caso passadas as preliminares, que seja mantida a sentença integralmente em seus termos. Obrigada. Desembargador Cláudio, Vossa Excelência, a palavra. Não. Então, É tua, né? eu acho que é o Inácio. Perdão, eu já ia... Pois é, falei, que pode, mas tudo bem. Mas na pauta 45 eu prometo. Ele... Pois não é? As suas argumentações foram ouvidas, doutora, certo? Foi mantida a decisão nos termos dos argumentos que foram feitos contra as razões da apelação. E, realmente, a taxa extrapola
a competência municipal, no sentido de delimitar o que é uma taxa própria do município, e realmente essa taxa que se estava exigindo lá no município, ela é da competência do Estado. Então, realmente, o juiz tinha razão, a sentença foi mantida, tá bom? Quer que leia o voto? Não, dispenso. Ok. Obrigada. Seguindo a nobre relatora. Ratifica o voto provisório e acompanhando. Eu falo, conforme voto da eminente relatora. Obrigada a todos. Boa tarde. Boa tarde. E, gente, eu estou que acostumada ali, né? Impressionante. Ok. Agora, de Sua Excelência, desembargador Inácio. Na pauta interna, o 94. E se trata da apelação civil sob o número 024-9898, de 16, 2024, final, uma sequência de 301, envolvendo o Instituto Dom José de Educação e Cultura e outros, e como apelado Francisco Berto Vieira Nunes. A sustentação oral foi postulada pelo doutor Douglas Dantas Barreto, OABCE 48.034, está na plataforma virtual. Boa tarde, doutor Dantas. Tudo bem, doutor? Boa tarde, Excelência. Boa tarde, Excelências. Boa tarde. O senhor dispensa a leitura do relatório? Dispensa, Excelência. Muito obrigada. Se estiver pronto, passamos a computar os 15 minutos. Agradeço a disponibilidade do tribunal em me ouvir e de todos os eventuários. Eu estou doente e todas as pessoas do tribunal me ajudaram a estar aqui presente hoje. Agradeço a todos os servidores. Excelência, o presente caso, ele trata do senhor Humberto, que se formou na faculdade, cumpriu todos os requisitos que a ele foram exigidos e, no momento em que requereu o seu diploma, foi negado. A faculdade alega que o senhor Humberto não cumpriu os requisitos necessários para que ele tivesse o seu diploma concedido, o que não é verdade, Excelências. Existe nos autos um documento emitido pela própria faculdade, uma declaração que consta e atesta que o senhor Humberto adimpliu com todos os requisitos necessários para que cole grau. No mais, Excelências, há um pedido de preliminar que alega a nulidade, dizendo que a PGE não foi citada devidamente. Fato também que nos autos é possível a gente constatar que houve a devida notificação à universidade. No mais, Excelência, já me dirigindo para o final, ao pleito do autor para que seja mantida a sentença proferida pelo juízo ACO, havendo pedido para a majoração dos danos morais, o que seriam condizentes com os danos em que, de fato, o senhor Humberto experimentou. Para concluir, Excelências, no mais, a manutenção da sentença que determinou a expedição do diploma de diploma de formação do senhor Humberto e, subsidiariamente, a majoração do quanto indenizatório. Agradeço, Excelências. Obrigado. Obrigado. Melhores, doutor. Desembargador Inácio. Pois não, senhor. Caso em exame, a apelação civil interposta pela Universidade Estadual do Vale do Acaraú, UVA, em face de sentença proferida em ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais ajuizada por acadêmico que alegou ter concluído o curso de licenciatura em História
de ter sido impedido de colar grau e receber diploma. A sentença julgou procedente o pedido, determinando a colação de grau, a emissão de diploma e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000. A UVA alega nulidade do processo por ausência de citação válida, sustentando que não poderia ser citada diretamente, devendo ser representada exclusivamente pela Procuradoria-Geral do Estado do Ceará, nos termos da ADIM 145 do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Questão em discussão, há 3 questões em discussão. Definir-se a nulidade processual por ausência de citação válida da UVA, verificar a legitimidade da representação judicial da autarquia estadual, após os efeitos da citada ADIM, determinar se é cabível o prosseguimento do feito com base na modulação dos efeitos da decisão de constitucionalidade. Razões de decidir. A ausência de citação da Procuradoria-Geral do Estado, legitimada exclusiva para representar judicialmente a UVA, após a decisão da citada ADIM, configura nulidade absoluta por violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Isso são princípios constitucionais. A jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, ao declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 152 da Constituição do Estado do Ceará, afirmou entendimento que autarquias estaduais devem ser representadas exclusivamente pela PGE, vedada a atuação de procuradores autárquicos próprios. A modulação dos efeitos da decisão da ADIM estabeleceu o prazo de 12 meses após a publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios em 10 de 2022, de modo que os efeitos da inconstitucionalidade passaram a vigorar a partir de 10 de 2023. No caso concreto, a petição da UVA solicitando a atuação da PGE foi protocolada em 23 de 9 de 24, ou seja, após o início da eficácia plena da decisão do Supremo Tribunal Federal, tornando incabível a convalidação dos atos processuais praticados sem a citação válida da PGE, recurso provido, como votos. Aí eu anulei a sentença, tudo para Perfeito. a partir da citação. Perfeito. Doutora Ana Cleide? Com o eminente relator. Muito obrigada, excelente. Eu também acompanho o entendimento lançado por excelente eminente relator e se no conhecimento e provimento do presente recurso ante a anulação da sentença e retorno dos autos à origem, tudo à unanimidade. Agora sim, agora é de Vossa Excelência a relatoria. É o 45 na pauta interna e Vossa Excelência, o relator trata do agravo de instrumento 342, 26, 81, 2025, na sequência de 4-0. Tem como agravante o Colégio Batista Santos Dumont e agravado o município de Fortaleza. A sustentação oral foi postulada pelo doutor Bruno Santiago, pessoa ABCE 38.694. Faz presente na plataforma virtual, então, eu também não consegui, não consegui ver o doutor. Então, Excelência, fique à vontade para fazer a leitura do voto. Senhora presidente, é bem simples. Na verdade, em sede de agravo interno, eu desprovi por falta de dialeticidade. O colégio vem e agrava novamente. Né? Aliás, um agravo de instrumento em que eu não reconheci ou reconheci a falta de dialeticidade. Falta de dialeticidade é como você não junta Lé com crânio, desembargador Inácio. Você não consegue juntar as peças. Como é? Fica coisa, fica do limbo. Pois bem. Pois bem. E agora, nesse agravo interno, ele está alegando uma falta de documento. E aí, eu estou mandando isso de volta para o primeiro grau, porque realmente aqui não é fase de colheita de prova. Né? Então, vai para o primeiro grau, porque aí também haveria um malferimento ao princípio do duplo grau de jurisdição. E nesses colégios, nessas faculdades, mas na verdade aqui é um colégio, na verdade o que eu sinto é a falta daquela certidão ou certificado social, tá? Dado pela
pelo Ministério, né, de Assistência Social. No caso, todas as faculdades, inclusive a Uniforte, tem isso, que é onde atesta a qualidade sem fins lucrativos. Porque a Unifor, ela tem dividendos positivos, mas ela não pode repartir perante a sua cúpula. Ela tem que investir nela mesmo, porque ela não tem fins lucrativos. Então, o Colégio Batista está necessitando esse documento. Mas aí é coisa do primeiro grau. Por isso que eu estou desprovendo. Uma vez, como disse, a matéria pois é, não tem. Pois é, interno, exatamente. Também interno. É um agravo atrás do outro. Pois é isso mesmo. É assim que eu estou, senhora presidente. Desprovendo esse agravo. Eu já acompanhei. Exatamente. Perfeito. Às vezes. Mas foi ouvido em alto e bom som? Pelo amor de Deus. Tá ótimo. Não preciso repetir, né? Obrigada. Então, vamos lá. Meu Deus. Então, vamos nós. Agravo interno conhecido e desprovido por violação ao duplo grau de jurisdição, ficando patente a supressão de instância, e foi a unanimidade, seguindo o voto do eminente relator. Vou deixar. Também é de Vossa Excelência o próximo, é o 40 na pauta interna. Trata-se de apelação civil sobre o número, uma sequência de 3 zeros, 1547-3/2018, final 0128. Acidente de trânsito é o cerne do recurso. A senhora Alice Gadelha Rabelo e outros, apelantes e apelado, município de Morada Nova. A sustentação oral foi postulada pelo doutor Francisco Cavalcante Júnior. Perfeito. Aqui, ao ABC 3085, pela plataforma virtual, sendo, então, o verdadeiro advogado a promover a presente sustentação oral, o doutor Walter Guerreiro Aulino Neto, ABCE 43.939. Doutor Walter? Olá, boa tarde, Excelência. Boa tarde. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, Excelência. Muito obrigada. Está pronto, preparado? Sim. Pois faça bom uso dos 15 minutos. Olá, boa tarde, Excelência. Boa tarde a todos. Cumprimento os membros deste órgão colegiado. Doutor Elisete, presidente da Primeira Câmara de Direito Público. O relator do caso, doutor Durval, doutor Inácio, doutora Ana Cleide, doutor Luiz Eduardo, procurador de Justiça e os demais presentes. Eu vou ser sucinto como todos que me antecederam. Nesse caso, a minha intenção, doutor Durval, é simplesmente demonstrar que não é plausível o reconhecimento da forma como foi feito na sentença da excludente de responsabilidade. E qual é o fundamento dessa minha conclusão? É a seguinte: em casos desse tipo de responsabilidade civil objetiva, o ônus da prova para que da comprovação da excludente de responsabilidade, a interpretação desse ônus da prova deve ser feita de uma maneira rígida. Não pode ser feito com alta carga de subjetividade. Ok, não necessariamente o ideal que tem um laudo pericial, mas ainda que não tenha laudo pericial, como é o caso, não pode ser feito com base em depoimentos que são
muito subjetivos, em depoimentos que são até contraditórios, ou com base, que é o terceiro fundamento da sentença. Primeiro, depoimento de uma das testemunhas. Segundo, depoimento do próprio condutor do veículo. E terceiro, o inquérito policial, que tem um tipo de produção de prova e um nível de responsabilização para imputar ou não um crime, autoria e materialidade, que tem uma lógica evidentemente diferente do processo de procedimento civil, certo? E eu queria chamar a atenção aos demais, e principalmente o doutor Durval relator, há um trecho que, na própria sentença, ele reconhece que é o depoimento da testemunha Alex Miller. A sentença se baseia no depoimento dessa testemunha, que no depoimento dele ele diz, mas que acha que o motorista do ônibus viu a moto se aproximando e que, ao fazer a manobra, deduziu que daria tempo e atravessou a via. Nobres desembargadores, não tem como dizer com convicção, a ponto de caracterizar um excludente de responsabilidade, dizer que ele estava em alta velocidade. Uma das testemunhas, o Isaías, chegou ao ponto de dizer: esse cara aí é conhecido, só vive em alta velocidade. Pode até ser que sim, mas no dia pode ser que não, e pode ser que não, e pode ser que ele andasse muito em alta velocidade e nesse dia não. Essa dúvida, a dúvida, e aí é o entendimento das apelantes, a dúvida milita em favor das apelantes, e não o contrário. A moto, foi relatado que a moto estava com uma descarga alterada, que estava muito barulhenta. É mais um motivo para ter chamado a atenção do motorista do ônibus. Então, para fechar o raciocínio, a questão é essa. Para a configuração de excludente de responsabilidade nesse caso, a robustez probatória deve ser mais forte no entendimento das apelantes do que aquilo que a sentença reconheceu. Então, é uma questão de hermenêutica. A hermenêutica tem a ver com dispositivos normativos, mas de interpretação do nível de exigência. E este colegiado, dois casos eu juntei no memorando, Instituto Memorial Jurídico, um caso de Bela Cruz, e um outro caso que é até da primeira Câmara de Direito Privado, mas que é muito aplicável, que são casos em que houve sim uma indenização, houve reconhecimento de debate ilícito, que é o artigo 36 do Código de Trânsito Brasileiro, atravessar a via preferencial, o ônibus ficou atravessado nas duas vias. O vídeo é muito claro. Para mim, nesse caso, no caso não para mim, para as apelantes, o vídeo bastaria. O vídeo é a foto do ônibus atravessado. Então, é o seguinte, ato ilícito configurado, atravessou a preferencial. Dano, resultado, morte, muito grave. E o nexo de causalidade. No entendimento das apelantes, houve uma imprudência flagrante. E mais, para finalizar, doutor Elisete, doutor Durval, ainda que ele tivesse em alta velocidade, a ponto de não saber o quanto seria essa alta velocidade, o quanto ele estaria a mais, todos os elementos de prova nos autos levam a crer que o motorista, ainda assim, ele deveria ter o dever de cautela. Então, por esse dever de cautela e a forma como esse ônibus ficou, as apelantes, elas reiteram os pedidos na inicial, e nesse caso, para que seja dado provimento, consequentemente, reforma da sentença e haja procedência dos pedidos da petição inicial. E quanto à majoração, se for o caso realmente de provimento, que de fato haja uma modulação bem compensatória, porque o falecido, a vítima, pai da Alice, ex-marido marido da Andresa, certo? E elas pediam economicamente dele. Então, esses são os termos de sustentação oral. Obrigada, doutor, pela participação e pela sustentação. Desembargador Durval, Vossa Excelência. Eu também cumprimento o nobre advogado. No entanto, a sua tese não vai lograr êxito, porque realmente houve ausência de ilícito por parte do motorista. Então, se o ônibus faz uma manobra entrando na via e já era altos e baixos, era um alto, né? Ele não poderia de maneira nenhuma enxergar, desembargador Inácio,
desembargadora, vai ser desembargadora Cleide, não podia realmente ver quem estava chegando. E a velocidade era estupenda desse motociclista. Né? Ele não tinha, quando ele entrou realmente na via, né, muito vagarosamente. Então, não houve culpa do motorista. Não havendo culpa do motorista, não há liane, não há anexo causal. É nessa direção, Inácio, que eu estou decidindo. Né? Então, sim. Então, a sentença de primeiro grau julgou, né, improcedente esse pedido, reconheceu que o acidente decorreu por culpa exclusiva do condutor da motocicleta, afastando o nexo causal, como eu disse, e, consequentemente, a responsabilidade civil do ente público. O fundamento central foi exatamente esse, a ausência de ilícito do motorista do ônibus, corroborado por prova testemunhal, né, e pelo arquivamento, inclusive, do inquérito policial, por falta de justa causa. Então, lendo só a emenda, é um direito administrativo, civil, apelação civil, ação de indenização por danos morais e materiais, acidente de trânsito envolvendo ônibus municipal e motocicleta, morte do condutor da motocicleta, culpa exclusiva da vítima, ausência de nexo causal, improcedência mantida, desprovimento do recurso, assim como o voto. Obrigada, excelência. Desembargador Inácio. Esse problema de acidente, principalmente de motocicleta, eu sempre digo que a gente tem que ter muito critério, porque o que acontece é uma falta de preparação, tanto do motociclista, que hoje a gente chega, às vezes, sem ter nem habilitação, nem uma. Aí compra uma moto financiada, porque tem as condições, e passa a guiar. E parece que ele tem um espírito de aventura. Eu digo isso porque eu viajo muito para o Crato, o embargador do Val sabe, o embargador do José sabe, e muitas vezes, quando eu vi agora de Vaze Alegre, que eu recebi aquela medalha, foi no dia de domingo, tranquilo. Eu vi lá na cidade de Salomão o pai com a criancinha aqui. Capacete? Não, esse capacete é luxo. A mãe, a outra filha e a mãe atrás. Eu digo, meu Deus do céu, se aconteceu uma coisa aqui, essas duas crianças são. Então, o que precisa disso é fiscalização e educação. E quando o município não tem fiscalização, ou também não pode estar em todo canto, acontecem essas coisas. Se tem outra coisa, a moto, ela não pode competir com um veículo motorizado. Então, ela tem que ter o mesmo cuidado que o condutor de um veículo automotor. Ela tem que ter o mesmo, porque ela também é um veículo automotor. Então, muitas vezes o cara acha que ela é ligeira, acelera, não olha, não presta atenção, tem uma zoada e tudo. E, principalmente, esse problema de capacete, que é pouco fiscalizado. Aí, então, nesse caso também, não se pode também, se houve esse, o desembargador do Val disse pela dinâmica, houve a pancada, houve o avanço, responsabilizar o município. Por isso que eu lhe parabenizo pelo brilhante voto. E acrescentando que nós somos medalhistas. Perfeito. E eu, graças a Deus, sem medalha, vou só mencionar. Mas Vossa Excelência é o nosso presidente. Eu vou mencionar a depressão, o morro, aquilo quando desce, não tem condição de visibilidade. Apareceu então, do nada, né? Aí, no caso, segundo para surpresa do condutor do ônibus, né? Então, acompanho Vossa Excelência. O motociclista, ele não tem o mesmo cuidado que tem um condutor. Você vem no carro, você vê tudo. Eles não, às vezes, ele é muito ligeiro, sai de vez. Muitas vezes, a pessoa, você se lembra do célebre acidente da empresa, aquela empresa que vai para aquele ideia? Sim. Você lembra, eu estava no grupo de apoio judicial, quando eu encontrei até com o parecido, o delegado Milton Castelo. Aí, meu tio, como foi esse negócio? Porque disse que o motociclista vinha, tomou a frente, aconteceu com o motorista do outro, foi desviar, o cara voltou, morreu bem com a pessoa. Exatamente. Eu lamento que geralmente eles são pais de família, precisam ter locomoção, mas também precisam ter responsabilidade. Saber que quando eles vão falecer, mesmo falecer, a família fica ao léu. E a gente aqui não pode chancelar se ele for causa. Só isso. Eu faço vossas considerações e ainda a história de surgir
do morro que a gente não tem. Exatamente, exatamente. É por isso que eu acompanho o brilhante voto, como disse o nosso colega Inácio de Alencar Cortez. Ele dá para o julgamento, em definitivo, fica recurso conhecido e desprovido à unanimidade, consoante voto do eminente relator. Doutor, muito obrigada pela participação de Vossa Excelência. Eu que agradeço, Excelência. Um abraço e até uma próxima. Conseguimos vencer a pauta com relação aos processos com pedido de sustentação oral e preferência. Vamos agora para os processos extra-pauta. Nós temos aqui o desembargador Durval Aires Filho, é o 166, trata-se de um conflito de competência sobre o número 390-83 de 73, 2025, uma sequência de 4 zeros, em que Sua Excelência toma conhecimento do conflito para declarar a competência da 15ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, com a finalidade de processar e julgar o referido feito, no que foi acompanhado já, eu estou confirmando. O senhor, primeiro. Eu acompanho, inclusive, às vezes é porque a gente vota no TJ e não sai o voto. Pois é, mas aí não dá Por exemplo, esse de Durval aí, eu não votei, porque quando eu olhei tinha escrito 4. Quando tem 4 é porque como se ele não tivesse disponibilizado o voto. Isso. Aí tem esse Sim. problema aí. Aí ele passou um PDF para a gente. Não, eu acompanho. Eu acompanho. Mas não sei, a gente às vezes não vota, não é nem. É o problema do PJE, que entra nada para esquecer a gente. Eu já conversei com Sua Excelência, o desembargador coordenador, eu já estou ficando com pena do taxista, porque é um amigo formidável. E agora com a IA é que ele vai ter dor de cabeça mesmo, né? Bom, de Sua Excelência desembargador Durval Aires Filho, somente o julgado desse conflito, de Vossa Excelência desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto, nós temos aqui da pauta interna o 167, é o conflito de competência de número 30.10.37.2/41/2025, final, uma sequência de 4 zeros, em que Sua Excelência tomou conhecimento e julgou procedente, declarando competente o juízo da Vara Única da Comarca de Umirim. Eu acompanhei, aí a doutora Necleide ainda está por análise. Oh, meu Jesus. Conseguiu, doutora? Oi? Sou Ju. Glória, por favor, conseguiu falar com a ATI? Vai entrar em contato com a doutora Ana Cleide. Perfeito. Porque ela está com problemas no tal PJF. Com o relator? Perfeito. Então, a unanimidade, o anunciado conflito de competência, foi julgado procedente e declarando competente o juiz da Vara Única da Comarca de Umirim, consoante voto do eminente relator. Dando sequência, nós temos aqui na pauta interna o 168. Trata-se de conflito negativo de competência sob o número 38764, dígito 08/2025, final uma sequência de 4 zeros, em que Sua Excelência
tomou conhecimento do referido conflito e o dirimiu, declarando competente o juiz da primeira vara da Fazenda Pública da comarca de Fortaleza, no que já foi acompanhado por mim. Falta a senhora. Apesar de eu não concordar muito com essa decisão do STJ, mas como o STJ já definiu que essas ações anulatórias inexistentes, uma execução fiscal anterior da competência da Fazenda Pública, eu sigo o relator. Perfeito, muito obrigada. Então, a unanimidade, conflito negativo de competência conhecido e dirimido para declarar competente o juiz da primeira vara da Fazenda Pública desta comarca de Fortaleza, estado do Ceará. E, por sua vez, o último dos extra-pautas sob a relatoria do eminente relator Inácio Alencar Cortez Neto, nós temos na pauta interna o 169, trata-se do 3011-482 de 75, 2025, final com a sequência de 40, em que Sua Excelência julga procedente o referido conflito e declara competente o juízo de direito da 5ª Vara das Execuções Fiscais desta comarca de Fortaleza, que é o suscitado. Eu acompanho. É sobre o mesmo argumento, então, eu acompanho. Perfeito. Então, a unanimidade, o conflito foi julgado procedente e declarada a competência do juízo de direito da 5ª Vara das Execuções Fiscais desta comarca de Fortaleza, Ceará, consequentemente citado. Agora, sobre vossa relatoria, nós temos aqui o embargos, que é sobre desembargadora. É 170. Esse, em relação àquele que estava no SAG, que não foi possível ser colocado, a gente vai votar agora? Conseguiram? No SAG? Sim. Exato. Já está voltado. Mas é interessante que aqui eu tenho dois da nossa colega. Do SAG? É. Ah, tá bom, na pauta, nós já votamos. Sim. Então, dando continuidade, na pauta interna é 170, e a relatoria fica a cargo da juíza convocada, Ana Cleide Viana de Souza, portaria 02091/2025, e é o embargo que Sua Excelência apreciou, 3.127, dígito 03, 2023, final 0109. Embargante, município de Jardim, e embargada, a senhora Antônia Campos da Silva Martins. Embargos parcialmente conhecidos, na parte cognoscível, rejeitado. Confere? Confere. Também já votado por todos os que fazem parte do julgamento, o desembargador Duval e o desembargador Inácio. Ainda sobre a vossa relatoria, nós temos aqui, que Vossa Excelência fez algumas considerações, eu vou com esse número, eu não gosto muito do 171. Na pauta interna. Trata-se de... Aqui é conflito, né? Conflito envolvendo como suscitante o juiz de direito da 3ª Vara da Infância e da Juventude desta comarca de Fortaleza, e suscitado o juiz de direito da 2ª Vara da Fazenda Pública desta comarca. Vossa Excelência tomou conhecimento do conflito, o julgou procedente e declarou competente o juízo suscitante, 3ª Vara da Infância e Juventude da comarca de Fortaleza, que já foi acompanhada pelos eminentes pares, desembargador Duval e desembargador Inácio, porquanto a unanimidade é o resultado do presente julgado. Processos em pauta, que é o que estava incomodando Vossa Excelência, que já foi disponibilizado no SAG e nós já votamos no sistema. Trata-se
da apelação civil 02047, dígito 58/2025, final 0167. Agora, Vossa Excelência vai ler o resultado, por favor. Eu só queria deixar registrado que esses dois temas, eles realmente ainda precisam de uma consolidação, que são os dois temas ligados ao direito de saúde, sim, que é um direito fundamental que nossa Constituição estabeleceu através do nosso sistema SUS, né? E o Supremo, nos temas 6 e 1, 2, 3, 4, vieram meio que balizar ou dar parâmetros para que o judiciário possa atuar nessa matéria, né? Inicialmente, eu acho que o jurisdicionado ficou meio confuso, porque ele poderia demandar tanto o município, quanto o Estado, quanto a União, em relação a qualquer tipo de medicamento, né? E agora o Supremo Tribunal Federal estabeleceu alguns critérios objetivos, os quais os juízes ainda estão se adaptando, né? É uma decisão recente do Supremo, então são parâmetros que precisam que os juízes comecem a colocar isso em prática, né? Porque no caso concreto é que a gente vai estabelecer quais os critérios que seriam exigíveis em relação aos temas colocados nessa matéria que é tão especial e tão fundamental, né, para um país tão desigual como o nosso, né, em relação à saúde e o acesso à saúde, né. E nesse caso aqui, é um fornecimento de medicamento, sim, não incorporado ao SUS, o canabidiol, que é utilizado para uma criança que tem o espectro autista. Sim. Então, o juiz concedeu inicialmente a tutela e, posteriormente, julgou procedente, mas não observou os critérios estabelecidos nesses dois temas. Então, como a Câmara estava se comportando, a primeira Câmara, né, e eu estou como convocada, substituindo os Barros Mendes, eu vi como é que a Câmara estava se comportando, como era que ela estava decidindo em relação a esses casos, né? Então, nesses casos, pelo que eu vi, os precedentes da Câmara no sentido de anular a sentença, né? Devolver para que o juiz de primeiro grau possa estabelecer se a existência desses critérios que os temas do Supremo Tribunal Federal estabelecem como exigíveis, né? E, então, por enquanto, eu determinei que fosse conservada, ou fosse deferida, ou continuasse deferida a liminar, até então, concedida, para que a gente não tenha essa quebra, né, sim, em relação ao tratamento que já está sendo dado à criança que sofre desse espectro autista, né? Então, nesse sentido, a decisão que está posta em julgamento agora. Então, no caso, conhecer... No caso, anular de ofício, né, a sentença, julgando prejudicado o apelo, isso, e mantendo a decisão liminar até então concedida. Né? Perfeito. Desembargador Duval. Perfeito. Desembargador Inácio. Eu acompanho, porque não vai interromper o tratamento. Sim. E é importantíssimo. É importantíssimo, é a primeira vida, né? Eu acompanho. Esse é meu entendimento também. Mesmo que anulando, a gente conserva. Porque se anulou a sentença, a gente volta no primeiro grau para o juiz reexaminar. Enquanto ele reexaminou, a liminar... Fica mantida a liminar. A liminar não foi anulada, foi anulada a sentença. Isso. Essa foi uma discussão que eu tive também, desembargadora, no sentido de que, quando você analisa uma tutela de urgência, você analisa aqueles requisitos de urgência, né? A probabilidade do direito e o perigo do dano, né? Quando você vai para o mérito, é uma outra análise, é uma análise mais detida, é uma análise de comprovação do que está sendo dito, realmente, e do que você imagina que o direito é plausível lá atrás. Sim. Então, eu acho que nós temos dois momentos. O fato de anular a sentença não significa automaticamente a revogação da decisão liminar, da tutela antecipada, porque essa tutela houve
um outro espectro na hora de você fazer análise, na hora do juiz fazer análise. E há um espectro... Exato. Exato. Exatamente. É porque... Sim, sim. Sim. Conforme o entendimento, analisando. É porque Sim. não está levando em consideração o indeferimento da petição inicial. Exato. Então, por isso, Exato. Porque aí ele vai estabelecer a comprovação de acordo com as teses do Supremo. perfeito. Que é isso que o magistrado vai ter que fazer com esse movimento de anulação da sentença dele. Perfeito. Ok? Perfeito. Os dois colegas já acompanharam os eminentes pares, então o resultado definitivo é sentença anulada, retorno dos autos à origem e manutenção da tutela antecipada. Pois não. Sim. Graças a Deus. Graças a Deus. É. Perfeito. Graças a Deus. É como a gente sempre... O maior dom é a vida. É. E a vida tem que ter dignidade para isso, né? Nós precisamos. O próximo aqui, no sistema SAGE, é de nossa relatoria. Trata-se da apelação civil, iniciando com uma sequência de 3 zeros, 1101, dígito 23, 2008, final 0140, envolvendo como apelante o senhor José Iradilson Gomes Bacos e apelado Estado do Ceará através da Procuradoria-Geral do Estado. Então, qual foi aqui a nossa decisão? Nós tomamos conhecimento dos recursos, porém, temos como prejudicada a análise de mérito, cassamos a sentença com determinação de retorno dos autos à origem para instrução processual e submeto. Desembargador, no caso, desembargadora, que, como ele já disse, já antecipou o ato de Vossa Excelência, só falta o presidente pegar e entregar, né? Doutora Ana Cleide, como vota? Muito obrigada. Desembargador Durval. Perfeito. Diante da manifestação dos eminentes pares, a unanimidade, o recurso foi conhecido, prejudicado na análise de mérito, sentença cassada, com determinação de retorno dos autos à origem para instrução processual. E assim, a gente finda essa apreciação do SAD e passamos para o sistema PJE. Normalmente, doutora Ana Cleide, eu só faço a leitura do número do processo, tá? Até porque já foi em voto provisório, devidamente analisado pelos eminentes pares, e os adultos advogados terão a intimação com a publicação. Já o foram para a presente sessão, e agora o resultado será devidamente publicado, correto? Então, de relatoria de Vossa Excelência como juíza convocada, nós temos do 1 ao 20, tá? No sistema PJE, salvo o processo número 14, que está sendo adiado para o retorno de Sua Excelência, o desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha, em virtude do impedimento da senhora. Pronto. Exatamente, então, presidente. Pois não. Todos foram, os demais foram devidamente acompanhados pelo desembargador Durval e o desembargador Inácio, correto? Aí passamos aqui a leitura só do 14 para que os advogados possam ficar cientes, por isso vou anunciar. São descontos indevidos, trata-se de apelação e remessa necessária sob o número 3017-141, dígito 96, 2024, final a sequência de 301, envolvendo como apelante o Estado do Ceará e outros, e apelado Juarez Gomes Nunes Júnior.
É esse mesmo, doutor? Perfeito. Devidamente anunciado, passa agora da relatoria do eminente desembargador Duval Aires Filho, que vai do 1 ao 56, e que já foram todos previamente, através do voto provisório, analisados por vossos eminentes pares, no caso, o desembargador Inácio e eu. Agora, sob a relatoria do eminente desembargador Inácio Alencar Cortez Neto, é do 57 ao 108, salvo o 71 que está sendo adiado. Perfeitamente, Excelência. Trata-se da apelação civil, perdas e danos, o cerne da questão, é uma sequência de 2 zeros, 5.005, dígito 07, 2021, final 0112, envolvendo como apelante a senhora Antônia Maria Macedo e apelado no município de Juazeiro do Norte. Perfeito? Confere? Doutora Ana Cleide, com relação ao desembargador Inácio, Vossa Excelência ainda não apreciou o 97. Desembargador, por gentileza, faça uso da palavra. Ou se o PJE pegou e disse que a senhora não tinha apreciado. Eu voto com o relator. Perfeito, então pronto. É um adicional de insalubridade. Isso. Né? Bem recorrente. Precisa de uma lei específica, né? Municipal, para estabelecer os critérios e parâmetros para o pagamento adicional. Inclusive uma das nossas jurisprudências na Câmara. Exato. Então, muito obrigada, mas está devidamente votado. Ok. Já sob a nossa relatoria, nós temos do 109 ao 65. Eu já fui devidamente o nosso entendimento, acompanhado pela doutora Ana Cleide, ela pode confirmar, e o desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto. Perdão, desembargador Duval. Eu já tinha suprimido Vossa Excelência de ser meu pai, pelo amor de Deus. Mas Vossa Excelência já acompanhou todos os nossos votos lançados. Nós estamos aqui recebendo a comunicação, doutora Ana Cleide, que Vossa Excelência não conseguiu ter computado o 109, né? E o 159. É da nossa relatoria. Eu mandei um recadinho, eu acho. Mandou um recadinho, é ótimo. Verificar o tema 1109 do STJ a respeito da não aplicação do artigo 191 do Código Civil em face da Fazenda Pública. Vou adiar para a próxima semana. Tá? Okay. E o outro a senhora já acompanha, que é o 149. 149, deixa eu ver se coloquei algum. É aquela observação em relação à manutenção da liminar que foi concedida. Eu não vi no seu voto, não sei se foi colocado depois. Deixa eu ver. É esse caso mesmo que a gente definiu agora em relação aos temas da saúde? Mas fica, doutora. Lá no final, fica, o seu voto. Se eu anulei a sentença, é porque a tutela antecipada... É porque a defensoria está entrando com embargo de declaração para esclarecer. Coisa chique. Muito obrigada. Eu estou dizendo isso porque teve que a senhora veja que não foi retirada a tutela antecipada. Aí eu sempre da sentença, da sentença, não é da forma de... Isso, porque aí eu teria que deferir a petição inicial. Mas é bom, porque a doutora, como muito presente, amigo. Se eu anular a partir da instrução das distribuidoras, eu acho que quando a gente vai anular o processo, você pensa tudo bem, mas se você for pegar o voto, isso. Mas a doutora vai levar à Defensoria Pública sobre todos os esclarecimentos orais nesta sessão
e, consequentemente, saber que a pessoa ficou com o tratamento garantido. Tá, porque eu estou dizendo isso porque eu decidi uns embargos de declaração recentemente lá do desembargador de Mendes, né? Sim. Questionando exatamente essa omissão, que ele chama de omissão, na sentença em relação à manutenção ou não do deferimento da tutela, né? Mas eu vou votar com a relatora, então. Muito obrigada. Ah, meu Deus do céu. Então, a unanimidade fica o julgamento para o 149. Doutora, vamos só anunciar, por gentileza, o 149. Porque o computador me fez um excelente favor, saiu daqui. Eu queria chamar a atenção só para um processo de relatoria da senhora, que eu achei um tema interessante, a respeito daquele mandado de injunção, sim, da revisão anual dos servidores, sim, a mora legislativa. Achei interessante aquele seu voto. Muito bom. Eu me elogio. Não, Ana Cleide, porque efetivamente ainda não é muito recorrente na Câmara. Então, isso é bom de saber que a senhora também está de acordo com o nosso entendimento. Sim. Em breve, os colegas, como o Durval, que já nos acompanhou, quando receber provavelmente tomará isso como um precedente. Porque o precedente é ótimo, né? Excelente. O sinal, né? Tem outro também da sua relatoria que eu achei interessante, que é uma coisa que estava sendo debatida entre os juízes da Fazenda, sim, né? Que é em relação à data de início para poder ter a correção naqueles casos em que há a aposentadoria, sim, por algum motivo de saúde grave, de doença grave, sim, que a gente estava na indecisão, a partir do laudo, a partir da aposentadoria, a partir de quando que a gente começa a determinar o pagamento e a correção. Aí, no seu voto, você colocou a data da aposentadoria, que eu acho que é o correto. Que é o que vocês já estavam decidindo. Exatamente. Aqui, né? Isso. Isso. E não a perícia. Exato. Porque a perícia é uma prova importantíssima, mas é uma prova. Isso. Perfeito. Feitas essas considerações pela a douta colega, Ana Cleide, só a título de tornar ainda mais leve. Como é mesmo o seu porquê? O meu quê? Porquê? Por quê? Olha, melhorou. Ela só falava por quê. Valeu. Coisas de piauiense. Exatamente. Então, senhores, com esses julgados, nós descemos toda a nossa pauta. Agradeço muito a presença de Vossas Excelências, da doutora Jaqueline, que ouviu bem, né? E, por favor, leve a consideração, porque todos lá são brilhantes. Agradecendo, inclusive, a presença do nosso douto procurador, um amigo fabuloso, doutor Luiz Eduardo, né? Ali as nossas assessoras, né? E o CAT. Nós temos aqui, aliás, a CAT, né? Que é Central de Atendimento. Muito obrigada e dou por encerrada a presente sessão.